alunos, tudo bem com vocês? Bom, na última aula a gente ficou aí com a atividade, né, lá na plataforma, no Word. Então corram aí, pega o material que a gente vai iniciar a nossa correção agora, tá bom? Bora lá! O assunto era múltiplos, não é isso? Então vamos lá. O que é que diz a primeira questão? Ele quer que tu escreva aí os 5 múltiplos de 5. Na letra A, ele quer que tu diga os múltiplos de 5 que são maiores que 20. Mas o que é que tu sabe aí sobre os múltiplos de 5? Eles são terminados em quem? Em 5 e em 0. Muito bem, então assim facilita, né? Então vamos lá. Se ele quer os maiores que 20, qual é o próximo número múltiplo de 5 maior que 20? Quem? 25. Depois? 30, 35, 40 e 45. Já temos os 5 múltiplos que ele quer, né? 1, 2, 3, 4, 5. Agora na letra B, ele quer aí os maiores que 50, tá bom? Também facilita, por quê, tia? Porque os números múltiplos de 5 são terminados em 5 ou 0. Então vamos lá. Maiores que 50, temos quem? 55, 60, 65, vamos aumentando de 5 em 5. 70 e 75. Olha aqui. Faltou os 3 pontinhos. Temos aqui os 5 múltiplos de 5, maiores que 50. Na letra C, ele quer aí os múltiplos de 5 maiores que 100. Então, a gente vai ter quem? 105, 110, 115, 120 e 125. Essa foi a nossa primeira questão. Na segunda questão, ele quer aí o seguinte. Ele te dá uma tabela, tá bom? Eu vou pedir para focar aqui na tabela, para você observar os números do quadro. Temos aqui, 12, 24, 35, 36, 4, 16, 14, 3, 28, 9, 10, 75, 34, 18, 8, 60, 65, 30, 5, 40, 45, 27, 15 e 49, tá bom? Quando vocês pegarem a aula de vocês, vocês vão poder observar. Então, ele pede aí na letra A os múltiplos de 2 que estão nessa tabelinha, tá bom? E vai ser quem? O que é que a gente sabe sobre os múltiplos de 2? Eles são o quê? Todos eles são pares, né? Então, todos os números pares que estão na nossa tabela vão entrar aqui nos múltiplos de 2, tá bom? Então, vamos lá. Quem vai ser? Vamos ter o 12. Aqui, vamos lá. Vamos colocar eles por fileiras, tá bom? Assim, vamos colocar eles por fileira, depois a gente tenta organizar em ordem crescente. Então, temos o 12, temos o 4, temos o 28, temos o 24, depois do 24, 16, 18, depois 30, 14, depois 10, 8, 36, 60 e 40. Esses são os múltiplos de 2 que estão aqui na nossa tabelinha, tá bom? Então, no caderno de vocês, vocês organizam aí em ordem crescente, tá bom? Ou seja, do menor para o maior, beleza? Então, vamos para a nossa letra B. Ele quer agora os múltiplos de 3, tá bom? Então, vamos lá. Quem são os múltiplos de 3 aqui? Temos o 12. Vamos fazer da mesma forma da letra A. Vamos colocar aqui, por linhas. Primeiro a primeira, depois a segunda, terceira e quarta linha, ok?
Então, temos o 12, temos quem mais? O 24, temos o 9, 18, 30, 27, depois o 15, 36, o 3, o próprio 3, né? O 75, que é aí múltiplo de 25, 3 vezes 25 dá 75. Temos o 60, 3 vezes 20 e só. Esses são os múltiplos de 3 da nossa tabela. Na letra C, ele pede aí os múltiplos de 5. Essa é fácil, né? Números terminados em 0 ou 5. Então, quais são aqui? Temos o 25, 45. E nesses de 3, faltou o 45. 45, que é 3 vezes 15. Então, o 45, quem mais? O 30, 35, quem mais? 10, o próprio 5, o 15, o 75, 60 e 40. Esses são os múltiplos de 5 na nossa tabelinha. E agora ele pede os múltiplos de 10, que são aqueles números que são terminados em 0, só em 0, tá bom? Então, quem são aí? Temos o 30, o próprio 10, depois do 10 temos o 60 e o 40. E esses são os números da nossa tabelinha. Os múltiplos de 2, de 3, de 5 e de 10, tá bom? Então vamos para a nossa próxima questão. Na terceira questão, ele pede aí o seguinte: complete os próximos 5 múltiplos dos números abaixo. Quem são esses números? A nossa primeira sequência, ele traz aqui os números na letra A: 0, 12, 24, 36, 48. Quais são os próximos? O que é que a gente vai fazer? O que foi que tia disse? Quando tiver aqui perguntas assim, de quais são os múltiplos para completar e tudo mais, você vem aqui, ó, para o primeiro númerozinho, depois do 0. Que aqui você vai descobrir de qual múltiplo a gente está falando. No caso aqui, ó, é o 12. Então, todos esses aqui são múltiplos de 12. Ele parou no 48. Então, qual é o próximo número da nossa sequência? Temos o 0, 12, 24, 36, 48. Depois, quem é? 60. Depois do 70? Depois do 60? 72. Depois, 84. Depois, 96. Depois, 108. Já temos os 5? 1, 2, 3, 4, 5. Já temos os 5. Então, esses aqui são os múltiplos de 12. E esses aqui, ó, a partir do 60, são os 5 próximos múltiplos que ele pede aí na questão, tá bom? Agora, na letra B, a gente inicia aqui, ó, pelos números 0, 30, 60, 90 e 120. A gente tá falando aqui de múltiplos de quem? De qual número? Quais são os múltiplos aqui? Ó, tu olha para o segundo número depois do 0, para o primeiro número depois do 0. No caso aqui é o 30. Então, todos esses aqui são múltiplos de 30. Então, estamos procurando aqui, ó, os próximos 5 múltiplos de 30. Paramos no 120. Qual é o próximo número? Ó,
150. E depois do 150, vem quem? 180. E depois? Ó, 210. Depois, 240. Já temos os 5? 1, 2, 3, 4. Não, não temos ainda. Qual é o próximo? 270. E temos aqui os 5 próximos múltiplos de 30, tá bom? Na letra C, ele tem a seguinte sequência: 0, 50, 100, 150 e 200. Estamos falando de múltiplos de quem aqui? Quais são os múltiplos? Todos esses números são múltiplos de quem, ó? De 50. Então, na sequência, qual é o próximo número que a gente vai ter aqui? Depois de 200? Ó, 250. Depois, 300. Depois, 350. Depois do 350, 400. Já temos? 1, 2, 3, 4. E depois, 450. Esses são os próximos 5 múltiplos da nossa sequência de múltiplos do número 50. Então vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão é uma receita de bolo. Ele está aí uma receita de bolo. Diz o seguinte: Júlia quer fazer um bolo. Observe a receita abaixo. 2 litros de leite, 4 ovos, 3 xícaras de farinha de trigo e 1 xícara de açúcar. Coloca só açúcar. 1 xícara de açúcar. E ele pede aí o seguinte: se Júlia quiser fazer 6 bolos, qual é a quantidade que ela vai usar de leite? Qual é a quantidade que Júlia vai usar de leite? Então, vamos observar aqui, vamos raciocinar contigo. Se em um bolo ela utiliza 2 litros, em 2 bolos ela vai utilizar quanto? O dobro, né? Então, ó, 4 litros. E em 3 ela vai utilizar quanto? Ó, mais 2, né? 6. Sim. E em 4 bolos vão ser quanto? 8. Em 5, 10 bolos. E em 6 ela vai utilizar quanto? 12 litros de leite. Então a gente já sabe aí que em 6 bolos, Júlia vai utilizar aqui, ó, 12 litros de leite. Pronto. Agora vamos ver os ovos. Em um bolo, ela utiliza 4 ovos. Em 2 bolos, ela vai utilizar quanto? O dobro, né? 2 vezes 4. No caso, 8. E em 3? 3 vezes 4. 12. E em 4 bolos, ela vai utilizar quanto? 16 ovos. E em 5, 20 ovos. E em 6 bolos, ela vai utilizar, ó, 24 ovos, tá bom? Agora aqui na farinha, ela utiliza aqui 3 xícaras de farinha de trigo em um bolo. E em 2 bolos, ela vai utilizar quanto? 3 vezes 2, 6. E em 3 bolos, 9. Em 4 bolos, 12. Em 5 bolos, 15. E em 6 bolos, ela vai utilizar aqui, ó, 18 xícaras de farinha de trigo. Agora vamos para o açúcar. O açúcar, ela utiliza 1 xícara de farinha, 1 xícara de açúcar em um bolo. Em 2 bolos, ela vai utilizar quanto? 2 xícaras. Em 3 xícaras.
Em 4, 4 xícaras. Em 5 bolos, 5 xícaras. E em 6 bolos, 6 xícaras de açúcar. Então temos aqui, ó. Se Júlia for fazer 6 bolos, ela vai utilizar 12 litros de leite, 24 ovos, 18 xícaras de farinha de trigo e 6 xícaras de açúcar, tá bom? Na nossa próxima questão, pede aqui que tu assinale. De apagar. Que tu assinale aqui a alternativa que possui os múltiplos de 15. Qual foi a dica que tia deu? Tu observar aí o segundo número, o primeiro número depois do zero, né? Que vai ser aí os múltiplos dos números. Então, na letra A temos o seguinte, temos 0, 5, 10, 15 e 25. Observa aí o primeiro número depois do zero. Estamos falando dos múltiplos de quem? De 5, então não é a nossa alternativa. Na letra B temos 0, 22, 44, 66, 88 e 110. Estamos falando dos múltiplos de quem? Muito bem, do 22. Olha aqui na letra C. Na letra C temos 0, 15, 30, 45, 60 e 75. Estamos falando dos múltiplos de quem? De 15, muito bem. Observamos aqui o segundo número, primeiro número depois do zero. Continuando, já temos aqui, né, que a nossa quinta questão é a letra C. Mas vamos observar as próximas. Temos na letra D 0, 2, 4, 6, 8 e 10, que estamos falando dos múltiplos de 2. E na letra E, 0, 30, 60, 90, 120 e 150, que estamos falando aí dos múltiplos de 30, tá bom? Então, ó, o assunto que a gente vai ver agora, tá aí na página 126 do livro de vocês, é o assunto divisão. Mas, tia, o que é divisão? Vamos lá com tia, abram o livro e vejam o exemplo que ele tem aí. Então, temos o seguinte. Dona Chica quer distribuir igualmente estes 30 docinhos. Você está observando aí no livro, né? 30 docinhos em 3 bandejas. Quantos docinhos serão colocados em cada bandeja? Eita, tia, como é que a gente vai fazer? Tenho 30 docinhos para distribuir aí em 3 bandejas. 30 doces em 3 bandejas, na verdade. Bandejas. Como é que a gente vai fazer isso? Ora, dividindo. Mas, tia, como é que a gente vai dividir isso? Tia vai te ensinar agora. Se tu for aí só pensar, né? Pega os 30 docinhos, aí vai colocando de um em um, né? Tem os 30 aqui e vai colocando, ó. Tem tuas 3 bandejas aqui. Tem os 30 docinhos aqui, vai colocando, ó, de um por um, até não sobrar ninguém. Tu vai ter aqui 10 docinhos em cada bandeja, né? Mas isso aí vai dar trabalho demais, né? Tu ir colocando de um em um. Então, tia vai ensinar uma maneira mais fácil de tu fazer essa continha. Ó, tu tem os 30 docinhos, aí tu vem aqui, ó, passa esse tracinho aqui na frente, tá bom? Passa esse tracinho na frente. Depois tu vem aqui e coloca as 3 bandejas, que é para onde tu quer distribuir os teus docinhos, tá bom? Tia, mas o que é que a gente vai fazer com isso aqui, ó? Tu coloca a quantidade que tu quer dividir e para onde tu quer dividir, tá bom? Se for para pessoa, se for para coisas, no caso aqui a gente vai dividir para as bandejas. O que é que tu vai fazer agora? Gente, dividir. Tu sabe aí que a divisão é o contrário da multiplicação, né? Então, qual é o número que eu vou multiplicar aqui, vezes esse 3, para chegar em 30? Pensa aí. Qual é o número que eu vou multiplicar por 3 que vai dar 30? É o número, ó, 10, não é isso? Quando tu vem aqui, 30 vezes 10, vamos colocar aqui, ó. 3 vezes 0 é 0, né? A gente estudou isso lá na multiplicação. 3 vezes 1, 3. Deu 30. 3 vezes 10, 30.
Ó, depois que a gente coloca o número aqui embaixo, a gente vem, subtrai. Deu 0, né? Deu 0. 30 menos 30, eu tenho 30 bombons. Tiro esses 30 bombons, não sobra ninguém, né? Quando eu tenho aqui uma continha, uma divisão que deu 0, tenho aqui o meu resultado, tá bom? E o meu resto deu 0, o que é que eu digo? Que essa continha é exata, né? Se ela é exata, então deu para dividir todo mundo igualmente. Ou seja, os meus 30 doces foram divididos nas 3 bandejas e cada bandeja recebeu aqui 10 docinhos, não é isso? Ó. Se tu for contar aqui, 10 docinhos, mais 10 docinhos, mais 10 docinhos, dá quanto? 30, não é isso? Então vamos lá. Mas tia, como é que eu vou chamar esses elementos? Observar aqui. Esse elemento aqui que eu coloco aqui na esquerda, eu vou chamar de dividendo. Esse elemento que eu coloco aqui na direita, ó, dentro do meu L, eu vou chamar de divisor, tá bom? Divisor. Esse elemento aqui, ó, que é o meu resultado, eu vou chamar de quociente. E esse elemento aqui, ó, da sobra, quando sobrar alguma coisa ou quando der 0, tá bom? Eu vou chamar de resto. No caso aqui não sobrou ninguém. Então lembra disso, tá bom? Lembra disso, esses são os teus elementos. O dividendo, o divisor e o quociente. E esse aqui que sobra, a gente chama de resto, tá bom? Então vamos ver mais um exemplo para fixar bem o conteúdo. No livro de vocês, ele também traz o seguinte exemplo. Ele já dá aí, né, que são 10 docinhos, serão colocados 10 docinhos em cada bandeja. Então temos aí, Cida tem 10 bonecas. Sabendo que ela tem o dobro da quantidade de bonecas de Laura, quantas bonecas Laura tem? Então, ó, Cida tem 10 bonecas. Se ela tem a quantidade, tem o dobro da quantidade de bonecas de Laura, então quer dizer que Laura tem a metade da quantidade de bonecas que Cida tem, né? Então, se Cida tem 2 vezes mais bonecas do que Laura, então a gente vai dividir isso aqui por quem, ó? Se Laura tem metade de alguma coisa, eu vou dividir por quem? Por 2, né? Então, por 2. Agora me diga aí, qual é o número que eu vou multiplicar por 2 que vai dar 10? Qual é? O número que eu vou multiplicar por 2 que vai dar 10 é o número 5, não é isso? 2 vezes 10 é 5. Conta aqui na tua mão, ó. Tem 10 dedos, né? Cada mão possui 5 dedos. Então, olha aqui, 2 vezes 5, ou seja, 2 mãos, 10 dedos. No caso aqui, 2 vezes 5 igual a 10. Agora, para tirar a prova, vamos lá. 2 vezes 10, 2 vezes 5, 10. Aí a gente vem aqui e subtrai. 0 menos 0, 1 menos 1, deu 0. Quando dá 0, é porque o nosso resultado foi exato, ou seja, foi dividido igualmente entre as duas. No caso aqui, a gente descobriu que Laura possui 5 bonecas, né? Ou seja, metade da quantidade de bonecas que Cida possui. Lembrando aqui, o meu dividendo, meu divisor, o meu quociente e o meu resto. Não esquece disso. Vamos ver mais um exemplo, tá bom? De como a gente vai dividir. Agora a gente tem aí um exemplo de divisão com, como é que eu posso dizer? Com resto. Ou seja, a gente vai dividir, mas vai sobrar alguém. Então vamos lá. Na página 128 a gente tem o seguinte exemplo. Catarina vende bolos. Cada bolo custa R$3. Eu tenho 18 reais. Quantos bolos eu posso comprar? Então vamos lá.
eu tenho 18 reais. Cada bolo de Catarina aí é 3 reais, não é isso? 3 reais. Quando eu vou dividir aqui, eu vou descobrir quantos bolos eu posso comprar, não é isso? Então vamos lá. 18. Qual o número que eu multiplico aqui por 3 que vai dar 18? O número 6, né? No caso aqui, a gente vai conseguir comprar todo o dinheiro que a gente tem. 3 vezes 6, 18. Venho aqui e subtraio. 0 e 0. Então, eu posso comprar 6 bolos de Catarina. Agora temos aqui, no galinheiro do sítio do tio Eduardo, Joca recolheu 38 ovos. 38 ovos. E colocou uma dúzia em cada caixa. Quantas caixas ele obteve? Ficou algum ovo fora da caixa? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que se atentar aqui. Quanto é uma dúzia? Quanto é uma dúzia? Uma dúzia equivale a quanto? A 12, né? Então ele colocou aí 12 ovos em cada caixa. Ele quer saber quantas caixas ele encheu e se sobrou alguém. Então o que é que a gente vai fazer? Vai dividir aqui 38 entre esses 12 ovos para descobrir quantas caixas Joca encheu, né? Então qual é o número que eu vou multiplicar aqui por 12 que vai dar 38 ou muito próximo dele? Quanto é? A gente sabe que não tem um número que vai dar 38, né? Multiplicando por 12. Então o que é que a gente vai fazer? Temos que procurar o número mais próximo que temos para chegar próximo de 38. Então vamos lá. Vamos começar por 2. Quanto é 2 vezes 12? 24, não é isso? Será que eu posso multiplicar por mais um? Para chegar mais próximo ainda desse 38? Vamos lá. Quanto é 12 vezes 3? É 36, né? Vamos fazer aqui. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Chegamos bem próximo, né? Muito próximo do 38. 3 vezes 12, 38. Será que a gente pode colocar um número maior ainda para ver se chega mais próximo do 38? A gente fez por 3, deu 36, né? E por 4, dá quanto? Vamos lá. Dá 8 e 4. Ó, passou, né? Pode passar, tia? Não. Então a gente vai ficar aqui, ó, com o nosso 3. 3 vezes 12 deu 36. Mas, tia, e agora? O que é que a gente vai fazer? A gente vai subtrair para ver quanto foi que restou aí. Qual foi o resto dessa nossa divisão? 8 menos 6 é quanto? 2. 3 menos 3, 0. Então, ó, Joca conseguiu encher 3 caixas completas com os ovos e ainda sobrou 2 ovos, tá bom? Então, ó, essa aqui foi a quantidade de caixas que Joca encheu e aqui a quantidade de ovos que sobrou, que não deu para dividir igualmente, tá bom? Então, meus amores, a atividade de vocês vai ficar aí na página 129 e 130 das questões 1 a 7, que vai colocar aqui, ó, 129 e 130, tá bom? Na próxima aula a gente volta com a correção. Um beijo, bons estudos e até a próxima aula, tá bom? Tchau!